Imagina chegar a menos de um ponto percentual de vencer uma eleição presidencial sem nem precisar de segundo turno. Isso não acontece no Brasil desde a redemocratização. É algo que nenhum presidente conseguiu. Nem Lula nas eleições anteriores, nem Lula 1, nem Lula 2. E agora, a menos de 2 meses do dia 4 de outubro, a mais confiável pesquisa eleitoral do país coloca exatamente esse cenário na mesa. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas está perdendo. Isso não caiu do céu. Não foi sorte. Não foi o Flávio Bolsonaro dormir no ponto. Foi uma sequência de movimentos, silenciosos, calculados, alguns deles sujos, que foram sendo executados ao longo dos últimos meses, debaixo do nariz de todo mundo. E só agora, com o relógio eleitoral correndo, o tabuleiro inteiro está visível. Tem escândalo, tem traição, tem investigação da Polícia Federal, tem festas com mulheres estrangeiras no meio de tudo isso. E tem um candidato da direita que acordou agosto sem o apoio dos principais partidos que deveriam estar do lado dele. Vamos do começo. A pesquisa CNT-MDA é, historicamente, a que mais acertou o resultado das eleições brasileiras. Não é qualquer levantamento de site de nicho. É a referência. E o resultado divulgado essa semana, com entrevistas feitas entre os dias 5 e 9 de agosto, trouxe um dado que sacudiu Brasília. Lula aparece com 42,4% das intenções de voto no primeiro turno. Flávio Bolsonaro, com 28,7%. Uma diferença de quase 14 pontos. Mas o número que realmente importa não é esse. O que importa é o cálculo dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos da conta, porque é assim que funciona a eleição de verdade. Fazendo esse cálculo, Lula chega a 49,4% dos votos válidos. Precisa de 50% mais um para ganhar no primeiro turno. Está a 0,6 ponto percentual disso. E o potencial de voto, que soma os eleitores que dizem que votariam com certeza mais os que dizem que poderiam votar, coloca o presidente em 52,6%. Desde novembro do ano passado, Lula está acima de 50% nesse indicador, rodada após rodada. Agora, Flávio Bolsonaro, o senador, tem 28,7% no primeiro turno. No segundo turno, a distância cai. Lula com 48%, Flávio com 39,1%. O que mostra que a oposição consolida voto em torno dele quando chega ao confronto direto. Mas tem um número que vai além das intenções de voto. A rejeição de Flávio está em 54,5%. Mais da metade do eleitorado diz que não vota nele de jeito nenhum. É a maior rejeição entre todos os candidatos testados na pesquisa. E mais, 39,4% dos entrevistados disseram que o maior medo que tem é a volta de alguém da família Bolsonaro no governo. Esse número é maior do que os 35,8% que dizem temer a continuidade do governo Lula. O sobrenome, que era ativo político do pai, virou o principal obstáculo do filho. Mas espera, porque tem uma pegadinha nesse cenário todo que pouquíssimas pessoas estão levando a sério. Lula está a 0,6 ponto do primeiro turno no papel. Na prática, a conta é mais complicada do que isso, e qualquer analista honesto precisa falar sobre isso. O eleitorado de Lula é, em grande parte, formado por pessoas que ganham até 2 salários mínimos. E esse grupo tem uma taxa de abstenção historicamente maior do que a média. Não é opinião, é dado eleitoral. Por que isso acontece? Imagine uma pessoa que trabalha no comércio, mora longe do local de votação, não tem carro, depende de condução e está à escala 6:1, ou seja, trabalha 6 dias e folga 1. Se o dia da eleição cai em dia de trabalho, ela precisa sair mais cedo, pagar condução do próprio bolso, perder tempo e ainda correr risco de atrasar no emprego. Para uma família que conta cada real no final do mês,
Esse custo não é abstrato, muita gente simplesmente não vai. Tem um ponto ainda mais concreto. Mesmo quem tem dinheiro para a condução para ir trabalhar, porque o empregador cobre o vale-transporte, não necessariamente tem para ir até o colégio eleitoral. São duas contas diferentes. E quando o dinheiro aperta, a eleição perde na disputa com o aluguel, com a conta de luz, com o mercado. Isso não é teoria política, é a realidade de dezenas de milhões de brasileiros. O governo sabe disso, a campanha sabe disso. E é exatamente por isso que o objetivo não é chegar a 49,4% dos votos válidos nas pesquisas. É chegar a mais de 50%, criar uma margem de segurança que absorva a abstenção do eleitorado mais pobre sem comprometer a vitória no primeiro turno. E é aqui que a estratégia dos bastidores entra em cena. Porque o governo não ficou sentado esperando as pesquisas melhorarem sozinhas. Foram movimentos concretos, um atrás do outro, que colocaram Lula onde ele está agora e que deixaram Flávio Bolsonaro sem os aliados que ele precisava. Tem uma coisa que o Lula faz muito bem e que a maioria dos políticos brasileiros não sabe fazer: esperar. Não de braços cruzados. Esperar jogando. Deixar o tempo trabalhar a favor, montar o cenário e só então agir quando o efeito é máximo. O exemplo mais claro foi o do tarifaço de Trump. Quando os Estados Unidos anunciaram tarifas contra o Brasil e Donald Trump chegou a agradecer publicamente ao Flávio Bolsonaro pela sugestão, o que já diz muito. O governo Lula poderia ter entrado em pânico, corrido para fechar um acordo rápido e anunciado uma vitória qualquer. Não fez isso. A estratégia foi empurrar as negociações para agosto, setembro, o mais próximo possível da eleição de outubro. Um acordo fechado em fevereiro vira paisagem até outubro. Um acordo fechado em setembro chega fresco na memória do eleitor no dia do voto. É a diferença entre plantar e colher na hora certa. Essa mesma lógica se aplica ao Congresso. Em ano eleitoral, as chamadas excelências do Legislativo praticamente param de trabalhar a partir de agosto. Tem um mutirão agora. Param. Voltam no final do mês. Mais uma semana. E depois, setembro, não se vota mais nada de relevante. A janela é minúscula. E o governo sabia disso desde o começo do ano. Então, quando analistas e jornalistas ficavam preocupados dizendo: o Lula não vai conseguir aprovar nada importante a tempo, o Centrão não vai ceder, o governo estava contando com exatamente isso. Não tinha pressa. Quem tinha pressa era a oposição, que precisava que o governo falhasse. Mas o prazo estava chegando. E aí, o jogo mudou. E nada mudou o jogo mais do que um episódio que aconteceu meses atrás e que explica muito do que está acontecendo agora. Recapitulando para quem perdeu. O Lula indicou o Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Os acordos tinham sido feitos, os votos estavam garantidos. Ou pelo menos era o que parecia. Na véspera da votação, senadores relataram ter recebido ligações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo para votarem contra. No dia seguinte, o Messias foi derrubado. A traição foi escancarada. Não foi uma virada de última hora por convicção política. Vários senadores que receberam a ligação de Alcolumbre não votaram contra e foram a campo contar o que tinha acontecido. A articulação foi deliberada, coordenada e aconteceu depois de acordos firmados. O Lula ficou furioso e disse algo que, na época, pareceu apenas uma frase de efeito. Alcolumbre plantou um problema para si mesmo. Mas o Lula não é do tipo que faz ameaça vazia. E quem ficou de olho nos bastidores viu o que aconteceu depois. O melhor amigo do Jorge Messias dentro do STF tem um nome: André Mendonça. E André Mendonça, nos meses seguintes à derrubada da indicação,
passou a pressionar investigações que tocam diretamente em Alcolumbre. Coincidência? Talvez. Mas em Brasília, coincidência é um conceito que funciona de forma muito seletiva. E aí, semanas depois, chegou algo que ninguém no Senado esperava e que fez o nome de Alcolumbre aparecer em lugares muito desconfortáveis. A história começa com um banqueiro chamado Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que estava sendo investigado por suspeitas de irregularidades nos seus negócios. A Polícia Federal apreendeu os celulares dele. E o que estava nesses celulares abriu uma janela para um mundo que, teoricamente, não deveria existir. Festas pagas por Vorcaro, com mulheres estrangeiras contratadas para entretenimento dos convidados. E os convidados eram gente do alto escalão da política e do judiciário brasileiro. O elo entre Vorcaro e esse mundo era Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, genro do falecido Silvio Santos e diretor do SBT. Segundo mensagens interceptadas pela PF e reveladas pela revista Piauí, Faria organizava os eventos e fazia a ponte entre o banqueiro e as autoridades de Brasília. Numa troca de mensagens de outubro de 2024, Faria escrevia a Vorcaro confirmando a lista de convidados para uma das festas. Davi Alcolumbre, o então presidente do Senado Rodrigo Pacheco e o ministro do STF Dias Toffoli. E então vinha a parte que ninguém esperava ver numa conversa interceptada pela PF. Faria relatava que Alcolumbre estava louco, perguntando se as suíças, expressão usada para se referir às mulheres estrangeiras contratadas por Vorcaro, iriam comparecer ao evento. Alcolumbre negou tudo. Disse que jamais recebeu dinheiro de Vorcaro, classificou as acusações como falsas e prometeu ação judicial. Mas a negativa não encerrou a investigação. E os autos continuam. Há ainda relatos de que uma tentativa de colaboração de Vorcaro com a justiça teria mencionado um suposto pagamento milionário a Alcolumbre, algo que não foi comprovado, não constitui prova por si só e que o senador nega com veemência. O fato é que, com tudo isso circulando, Alcolumbre chegou ao encontro de reaproximação com Lula em agosto, numa posição consideravelmente mais fraca do que quando derrubou a indicação do Messias. O jantar aconteceu na casa do próprio André Mendonça, o mesmo André Mendonça que é amigo próximo do Messias e que conduz investigações que tocam no senador. Se houve alguma mensagem sendo passada naquele jantar, ela não precisava ser dita em voz alta. A reunião de Lula e Alcolumbre no início de agosto foi descrita pela imprensa como uma reaproximação. 3 meses e meio sem se falar, e o jantar mediado por Alexandre de Moraes e pelo ministro Cristiano Zanin serviu como o primeiro passo para reconstruir a relação. Mas o que saiu dali? Menos do que o governo queria e mais do que Flávio Bolsonaro precisava que saísse. O fim da escala 6-1, a PEC aprovada na Câmara em maio, que estabelece a jornada de 40 horas semanais em 5 dias, foi discutido, mas de forma lateral. Alcolumbre quer deixar para depois das eleições. O governo quer votar antes do primeiro turno. Os dois saíram sem acordo firmado e uma nova rodada de conversas foi marcada. Mas mesmo sem acordo, o simples fato de os dois voltarem a conversar já foi lido pelos bastidores como sinal de que Alcolumbre não vai ativamente trabalhar contra Lula até outubro. E essa neutralidade passiva nesse contexto já vale muito. O que o governo deixou claro é que a aprovação do fim da escala 6-1 antes da eleição continua sendo prioridade máxima. O ministro Guilherme Boulos disse isso textualmente em coletiva de imprensa. Quem quer jogar isso para depois da eleição quer apostar no esquecimento do eleitor. E essa frase resume tudo. O governo sabe que aprovação antes vira vitória concreta. Aprovação depois vira promessa de campanha do adversário.
porque o argumento da direita seria simples: vote em nós para garantir que a escala 6-1 não passe. Mas votar contra as vésperas da eleição, com milhões de trabalhadores de olho? Isso tem um custo eleitoral que pouquíssimos senadores estão dispostos a pagar. É exatamente essa a armadilha que o Lula montou para a oposição. E o Flávio Bolsonaro ainda não encontrou uma saída elegante. Tem uma coisa que o Flávio Bolsonaro precisava para ter uma candidatura competitiva: o apoio ativo, ou ao menos a neutralidade favorável, dos grandes partidos do Centrão. Não precisa que eles vistam a camisa, mas precisa que não trabalhem contra. O que aconteceu foi o oposto. O Republicanos, partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou neutralidade nacional na disputa presidencial. Em tese, cada diretório estadual ficaria livre para fazer seus próprios acordos. Na prática, o que isso significa é que o partido não embarcou na chapa do PL. E aí, Hugo Mota foi além. Na posse de uma desembargadora eleitoral na Paraíba, o presidente da Câmara foi a público e anunciou: o Republicanos no estado vai apoiar a reeleição de Lula. Disse que estava esperando a posição nacional do partido para poder falar, e que a decisão de caminhar com o presidente é o que converge com o que pensamos ser o melhor para o país. Traduzindo sem rodeios, Hugo Mota fez o acordo que precisava fazer. Ele quer se reeleger como deputado federal, quer manter a presidência da Câmara e tem candidatos a apoiar na Paraíba, incluindo o próprio pai, que concorre ao Senado. Para isso, precisa que o PT não faça campanha ativa contra sua chapa no estado. E o Lula, que havia declarado apoio a adversários diretos dos candidatos de Mota, parou de pressionar. O silêncio do PT na Paraíba vale mais do que qualquer declaração formal de aliança. Mas o golpe maior não foi esse? A federação que reúne o União Brasil e o Partido Progressista, de onde Alcolumbre é figura central, também não caminhou para Flávio. Alcolumbre, ironicamente, foi um dos que mais pressionou internamente para que a federação ficasse neutra, evitando apoiar o candidato do PL. A lógica era a mesma. Quem estava encurralado pelo governo precisava de um gesto de boa vontade, e não apoiar o adversário de Lula era esse gesto. O que sobrou para Flávio Bolsonaro do Centrão, menos do que qualquer estrategista da campanha, estava esperando em março. Parte 8. A escala 6-1 e a armadilha perfeita. Vamos falar da pauta que pode definir a eleição e que colocou a oposição numa posição praticamente impossível. A PEC do fim da escala 6-1 foi aprovada na Câmara dos Deputados em maio, em 2 turnos. Ela estabelece a adoção imediata da jornada 5-2 e a redução da carga horária semanal de 44 para 42 horas, com posterior diminuição para 40 horas. É, em tese, uma das mudanças trabalhistas mais significativas das últimas décadas. E está parada no Senado desde então, com Alcolumbre segurando a pauta. O governo quer votar antes do primeiro turno. A lógica é simples: se passa antes, Lula colhe os louros imediatamente. O trabalhador que vai à cabine de votação no dia 4 de outubro vai lembrar, com a memória fresca, que foi Lula quem entregou isso. Se passa depois, o efeito eleitoral é zero. E pior, a campanha adversária pode dizer que ele não entregou. Mas aqui está a armadilha real. Mesmo que não passe antes, o tema vai dominar os últimos dias de campanha. Porque o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro é Rogério Marinho, o mesmo que tem um projeto tramitando no Congresso chamado Escala 7-0, que na prática acabaria com a folga garantida aos trabalhadores. Isso não é especulação. É o projeto que leva o nome do principal estrategista da campanha do candidato da direita. Então, o cenário que o governo vai pintar para o eleitor é esse: Lula quer acabar com o 6-1.
O time do Flávio quer implantar o 7-0. Você escolhe. Alguém vai ter que votar publicamente sobre isso nas próximas semanas. E votar contra o fim da escala 6-1 a 2 semanas da eleição, com dezenas de milhões de trabalhadores de olho na pauta, é uma conta política que dificilmente sai no azul. A armadilha está montada. O governo só precisa que alguém da oposição entre nela. Parte 9. O que ainda falta? No dia 16 de agosto, o Lula lança oficialmente sua campanha à reeleição. Parlamentares do PT, ministros, aliados de vários partidos, o evento está sendo preparado como o ponto de largada formal da corrida presidencial. A partir dali, o calendário é apertado. Setembro já não tem votações relevantes no Congresso, e outubro começa com a eleição. Mas tem algo que precisa ser dito, e que raramente aparece nas análises mais entusiasmadas dos aliados do governo. Ter 50% dos votos para presidente e eleger 10% dos deputados não transforma o Brasil. Governar com uma Câmara hostil é como tentar construir uma casa com as mãos amarradas. E o Bolsonaro, mesmo com 30 e poucos por cento no primeiro turno em 2022, elegeu mais de um quarto da Câmara dos Deputados com perfil de extrema-direita. Não só no PL, nos progressistas, nos republicanos, no Partido Novo, espalhado por toda a Câmara. Essa bancada virou um obstáculo permanente durante todo o terceiro mandato de Lula. Cada votação importante se tornou uma negociação de resistência, um cabo de guerra, uma concessão de recursos públicos aqui, de cargos ali. E parte do centrão que hoje está neutro na presidencial vai continuar ocupando esses espaços na Câmara independente de quem ganhe a eleição. A eleição de outubro não é só para presidente, é para todo o Congresso. E se a campanha do Lula não comunicar isso de forma clara, se não fizer o eleitor entender que votar na chapa legislativa tem o mesmo peso que votar para o Planalto, a vitória no primeiro turno pode se tornar uma presidência travada nos próximos 4 anos. Conclusão: o tabuleiro inteiro. Quando você junta tudo isso, o que você tem não é sorte, nem uma oposição particularmente incompetente. O que você tem é um jogo de xadrez que foi jogado com paciência, com timing e com a disposição de usar o que estava disponível, inclusive a fragilidade dos próprios aliados temporários. Alcolumbre tentou barrar o Messias e acabou enredado num escândalo que o deixou dependente da boa vontade do mesmo governo que ele tentou enfraquecer. Hugo Mota precisava de espaço político na Paraíba e entregou o apoio que Flávio precisava de tão longe. O Republicanos ficou neutro para não virar adversário. O União Brasil e o PP foram na mesma direção. E o 6-1 virou uma faca de 2 gumes que a oposição não sabe segurar. Flávio Bolsonaro chegou em agosto sem o Centrão, com rejeição de 54%, sem ter conseguido emplacar a narrativa de que é uma escolha segura, e com o adversário a 0,6 ponto de uma vitória histórica no primeiro turno, antes mesmo de a campanha oficial ter começado. O tabuleiro estava sendo montado há meses. A maioria das pessoas só está vendo agora, e o jogo ainda não acabou, mas as peças já estão em posição. Tem uma ironia que vale registrar. Muito do que enfraqueceu Flávio Bolsonaro não foi o PT fazendo campanha agressiva. Foi o próprio campo da direita se desintegrando por dentro, por ambição, por negociação, por escândalos que não têm nada a ver com pauta conservadora ou progressista, mas com o que sempre existiu em Brasília: interesse, dinheiro e poder. Alcolumbre não traiu Lula por convicção ideológica. Hugo Mota não declarou apoio a Lula por simpatia ao PT. Vorcaro não bancava festas para cúpulas do poder por generosidade.
Tudo isso é o maquinário antigo da política brasileira funcionando exatamente como sempre funcionou. E o Lula, que conhece esse maquinário há 50 anos, soube como posicionar as peças para que o resultado jogasse a favor dele. A pergunta que fica é: a oposição ainda tem algum movimento que muda o quadro? Tem alguma revelação? Alguma aliança? Algum erro do governo nas próximas semanas que pode virar o jogo? Teoricamente, sim. Eleição se ganha no dia da eleição, e não faltam variáveis. Mas o relógio está correndo, a janela está fechando e o candidato que deveria estar crescendo está estagnado, com metade do eleitorado dizendo que não vota nele de jeito nenhum. O que acontece nas próximas semanas vai determinar se essa estratégia se sustenta ou se a oposição ainda tem um movimento que ninguém viu. Por enquanto, o placar fala por si mesmo. E o tabuleiro que Flávio achava que entendia estava sendo jogado por outro lado desde o começo.